Olá, amigos do Milk News TV. Estamos nós uma vez mais aqui com vocês, agora com o programa 65. Aliás, o último programa de julho. E quando eu me ative a isso, eu me lembrei do seguinte: nós já estamos em julho. Nós já estamos na metade do ano. Vocês perceberam isso? Eu ainda estou com um pouquinho de gosto de nozes na boca, né? Foi outro dia o Réveillon, o Natal, e de repente nós já estamos na metade do ano. Mais um pouco termina o ano. Meu Deus do céu, que coisa, que rapidez com que as coisas passam. Talvez em função, muitas vezes, do excesso de assuntos, né? Nem bem você sai de um assunto, já começa outro. Agora os atentados no exterior, ainda bem, por enquanto eles estão lá no exterior, né? É a situação econômica dos Estados Unidos, que pode ter um reflexo conosco, é o dólar nosso que caiu, aquela coisa toda, e depois vem as políticas e vem os escândalos. Eu quero rapidamente tocar num assunto aqui. Esse programa tem por escopo, tá, preservar um negócio chamado honestidade. Não votei na dona Dilma. Não fui eleitor dela. Não votei no senhor Lula. Não votei no PT, essa última eleição. Já votei em outras ocasiões. Pois bem, mas, por uma questão de honestidade, a gente é obrigado a reconhecer que a dona Dilma está me surpreendendo favoravelmente, positivamente. Tá? Eu tenho que fazer essa declaração pública. E por que não? Até esse momento, como eu estou dizendo, até julho, até metade desse ano. Agora, essa posição que ela assumiu com relação aos escândalos, não é um escândalo só, né? Do tal do DENIT, essa posição dela exonerou, acho que, se não me engano, já mais de 19 diretores, e não funcionários subalternos, diretores em cargo de confiança que foram indicados por lideranças políticas, partidos políticos, para fazer o grande acordão político. Então, veja bem, essa determinação dela é muito louvável, não é isso? E não está permitindo que o PR, o nefasto PR, do mais nefasto ainda, Valdemar da Costa Neves, o Neto, pudesse fazer as indicações. Então, eu acho que está agindo corretamente. Inclusive, um dos indicados, diretor do DENIT, tentou participar de uma reunião. Ele estava sob suspeita, mas ainda não tinha sido exonerado, e ela não permitiu a entrada dele no palácio. Então a coisa é séria. Então, louve-se e espero que continue assim, tá? Vamos rezar para continuar assim. Bem, um assunto que essa semana tomou conta também das manchetes dos jornais e principalmente das televisões é com relação a esse caso das milícias nos morros cariocas. Eles mostram muito, mas não comentam muito o assunto. Vocês repararam? A coisa assim é meio superficial. Agora, desta vez, quando se falava no negócio de milícia, o que é milícia? Muita gente não sabe nem o que é milícia. Milícia é um grupo de pessoas que se arvoram como protetoras das pessoas residentes no morro. Porque o morro, obviamente, é composto na sua grande maioria por trabalhadores, pessoas de bem. E tem aquela faixa menor, que são os bandidos que dominam os morros cariocas. Então, esta tal milícia cobra para dar segurança aos trabalhadores, aos comerciantes e tal. Mas eles exageram, eles ultrapassam, né, a linha desta boa vontade com relação a eles. Não são bonzinhos, não. São tão ou mais bandidos que os bandidos que eles supostamente estariam defendendo a sociedade com relação a eles. Então, eles acabam se envolvendo em tráficos, eles aceitam empreitada para matar, tem vários homicídios atribuídos às tais milícias. Agora, o que causa um certo espanto é que quando
tempos atrás, essas milícias eram pessoas de baixa renda, que formavam um grupinho, né, que chamavam de pé de pato, outros chamavam de vingador, outros chamavam de ganso, outros chamavam, cada um dava mas eram pessoas assim, desocupadas, que formavam um grupinho, falavam, nós vamos dar segurança, botavam um colete escrito segurança e saía vendendo segurança. Pois bem, agora a coisa tomou um caráter mais perigoso, porque entre as 13 pessoas presas agora, essa semana, no Rio de Janeiro, tem um coronel, tem um delegado de polícia federal aposentado, tem um membro da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, tem, bem, e outros militares no meio. Então a coisa já tomou assim, um vulto maior, mais perigoso, como tudo em termos de crime no Rio, a coisa assume proporções maiores. Então, é um grande perigo que vem aparecendo por aí, as tais das milícias. E a Polícia Federal acabou por prender 13 integrantes desse grupo, inclusive o coronel, o delegado e tudo mais. Mas, realmente, eu citei este caso para mostrar uma coisa que, em termos de segurança pública, se não fosse uma medida, o que chamaria? Uma medida para demonstrar que alguma coisa está sendo feita, sabe? Que o governo está agindo, ou que a Secretaria de Segurança está trabalhando, no caso do Rio de Janeiro, e aqui também, mesma coisa. A coisa assume, na minha opinião, um caráter até de, tipo, menosprezando a inteligência da população. Eles colocam no horário nobre como uma matéria principal dentro de um jornal nacional e outros um destaque para uma grande ideia que eles tiveram, se não me engano, Minas Gerais, Belo Horizonte. As empresas de ônibus agora colocam lá, estou sendo assaltado, no letreiro do ônibus, assalto, chame a polícia, assalto, chame a polícia. E deram aquilo uma ênfase. Gente, isso é de uma primariedade. Isso é de uma burrice, me perdoe o termo, é de uma burrice doentia. Imagina se isso vai conter o número de assaltos aos ônibus. Eles falam isso, apregoam, colocam na televisão, fazem matérias especiais. Será que eles esquecem que o bandido também assiste televisão? Também fica sabendo daquilo? Mas é um negócio, sabe, absurdo. Então, no próximo assalto, será que eu vou ter que ser didático? No próximo assalto, ele sobe no ônibus e diz assim, olha aqui, meu amigo, se ligar o alarme externo, aí você morre. Pronto, acabou. Toda essa fanfarronice toda acabou. Que é lógico que eles estão... Ou eles vão quebrar o letreiro antes de subir no ônibus, tá? Que também seria uma coisa. Ou ameaça o motorista. Se você acionar o negócio, você morre. Qual é o motorista que vai ligar aquilo com um cano na cabeça? Quem? Olha, é primário isso. É primário, sabe? É revoltante ouvir uma história dessa. Agora, quais as medidas que estão sendo tomadas concretas? Eu volto a repetir aqui, no combate ao crack, no combate ao tráfico do crack e do usuário do crack. Quais as medidas que o governo está tomando? Estão construindo as clínicas, estão fazendo, construindo os hospitais especializados na recuperação, porque ele é um doente, é um dependente. Estão fazendo alguma coisa nesse sentido? Não, nada, zero. Não estão fazendo nada. Sou bem informado. Mandei pesquisar antes de falar. Não é adaptar uma sala num hospital para receber aquele drogado. Não é isso. Porque uma sala, 2 leitos, 3 leitos, como eles costumam dizer, não vai ser suficiente. Tem que ter um hospital de ponta, grande, que receba muita gente, porque essa desgraça do crack
e está infelicitando milhões de jovens neste país. Estou cansado de dizer isso. E o governo não quer saber de nada. Governo do Rio de Janeiro, governo de Minas Gerais, governo do estado de São Paulo, são avestruzes, enfiaram as suas cabecinhas na areia, para não dizer em outro lugar, tá? E fazem de conta que não tem nada a ver com a situação. E cada dia as cracolândias da vida se proliferam para o Brasil afora. Bem, isso está dito, isso está... Eu faço questão de repetir quase todos os programas, porque realmente a classe política brasileira, os governos estão preocupados agora com as eleições municipais, os governos estão preocupados em fazer caixa, né? Arrecadar o máximo que puder para fazer caixa para bancar as campanhas que estão chegando aí. E cada governador quer fazer o maior número de prefeitos possível do seu lado. Então é aleluia agora. Daqui para frente, tá? Se forem pegos, vai ser um escândalo por dia, porque agora é a hora de arrecadar. É como eles vão fazer fundo de campanha. Eles vão fazer fundo de campanha. Então ninguém quer investir em hospital, ninguém quer clínicas especializadas na recuperação de drogados, não tem nada disso, tá? E o que está acontecendo com esse negócio do tráfico? Está diminuindo a faixa etária. Antigamente, o maior percentual era de 15, 16, 17 anos de viciados, consumidores. Agora, depois passou para 14, depois passou para 13, depois passou para 12, agora já está em 10, 11. E querem ver um exemplo? Um menino de 11 anos de idade, 11, na cidade de Itapetininga, sudoeste do estado de São Paulo, 200 quilômetros, 190 quilômetros da capital paulista. Uma grande cidade, maravilhosa cidade. Pois bem, um garoto de 11 anos, matou um senhor de 69 anos, porque estavam ambos envolvidos com o tráfico. Tráfico de entorpecentes. 11 anos já é um assassino, em função do crack. Então, a polícia concluiu as suas investigações sobre o assassinato do servente José Lopes de Almeida, de 69 anos de idade. Na terça-feira passada, um suspeito de ser mandante do crime foi preso, e com ele foi preso também o autor, com 11 anos de idade, ele que teria atirado na vítima. Ambos foram detidos em Itapetininga, a 172 quilômetros da capital paulista. Segundo as investigações, o menino teria sido chamado por um terceiro elemento, suspeito, para executar Almeida, que é esse senhor de 69, que, por sua vez, tem a esposa que está presa por tráfico. Ele é traficante, a mulher é traficante. Tá? Então, é briga entre eles. E entre os traficantes, os cabeças, os chefes, executor, estava um menino de apenas 11 anos de idade. O Estatuto da Criança e do Adolescente não prevê medidas punitivas para menores de 12 anos. Então, embora confesso, embora todas as testemunhas confirmem, embora ele não negue, ele está na casa dele, naquele meio onde ele sempre viveu. Diz a nota aqui que com acompanhamento psicológico. Mentira. Olha, eu aposto com vocês que isso é mentira. É a mesma coisa que, não, o albergado, quando sai, ele está sendo monitorado. Mentira também. Não, porque quando ele tem o benefício da saída no Dia dos Pais, Dia das Mães, aquela coisa que o preso tem, aí ele está sendo acompanhado. Mentira também, não está, o Estado não tem condição. Tudo faz de conta. Então esse menino vai lá, mata e vai para casa. Não acontece nada. O Estatuto não prevê medida punitiva. Esse negócio da menoridade é um assunto controverso. É um assunto extremamente polêmico e desperta paixões. Eu já fui até
xingado uma ocasião, num programa de televisão que eu tinha, quando eu falei, gente, nós precisamos ter sensatez. Nós precisamos ser sensatos. De forma alguma, eu imaginaria o rigor da legislação com relação ao menor infrator, a exemplo do que nós vimos algum tempo atrás na Inglaterra, em que um garotinho de 8 anos, foi preso, levado para a cadeia. Lembram-se disso? Até foi uma coisa muito comentada, por tentativa, por assédio sexual a uma coleguinha dele de escola. Aí já é um absurdo, aí é um exagero, todos nós concordamos, nós não queremos isso. Mas existe o outro ponto dessa história. Você admitir que, pela legislação brasileira, deste Código Penal arcaico, velho, ranzinza, ao quebrado, um Código Penal editado em 1941, sob ainda a influência do Código Italiano, do tempo do Mussolini, aquelas coisas todas, com algumas alterações. Esse código estabelece 18 anos. Maioridade criminal, 18 anos. Pois bem, naquela época, em 1941, nos grotões do Brasil, lá na selva amazônica, nos cafundós de Mato Grosso, lá longe de Goiás, lá longe do Norte e Nordeste, você poderia admitir que um garoto de 16, 17, 18 fosse um matuto, não é? Porque ele não dispunha de informação. Ele nunca tinha visto um jornal na vida. Ele nunca leu uma revista na vida. As emissoras de rádio não atingiam lá, porque as emissoras nossas são todas fracas. Não existia televisão em 1941. Tá? O rádio estava incipiente, estava começando. Então ele era um desinformado. Para ele discernir o bem do mal, ele tinha dificuldade. Para aquele garoto lá daquele grotão, aquele fim de mundo, dizer para ele que era crime matar alguém, ele tinha dificuldade em entender. Mas, nos dias de hoje, você dizer que um jovem com 16 anos de idade não sabe discernir o bem do mal, não sabe que matar alguém é crime e pode ir para a cadeia? Olha, quem pensa assim é o mesmo que chamar a nossa juventude de 16 anos de imbecil. Eles têm todo o acesso a toda a informação do mundo. Os melhores operadores desse negócio que eu tenho dificuldade, chamado computador, é a faixa etária de 16 anos. Eles estão em contato permanente com o mundo. Eles têm informação online, o dia 24 horas do dia. Então, dizer que esse menino não é capaz de discernir o bem do mal, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então, claro, nem eu quero que a coisa seja o exagero, como esse caso que eu contei, como esse outro caso agora, recente, nos Estados Unidos. Um menino também foi preso porque matou a namorada dele que estava grávida do pai dele. Vocês viram um negócio desse? A namorada do pai estava grávida de quem? Do pai. Tá. Então é o seguinte, a namorada do pai estava grávida, ele soube, foi lá e matou a namorada. Com um tiro na cabeça. Quantos anos tinha esse menino? 11 anos de idade. O que aconteceu para ele? Está preso. Está preso. Não sei se eu defenderia uma prisão nessa circunstância, porque 11 anos também realmente pode ser um... Agora, com 16 anos eu não posso admitir. Então eu sou francamente favorável que no primeiro momento se aprove esse projeto da diminuição da menoridade para 16 anos, que é uma coisa sensata. Nem lá atrás, nem lá na frente, né? 16 anos, ótimo, o sujeito já está maduro. Eu com 17 anos era repórter.
Maduro não sou até hoje, mas já era repórter. Mas então, há que se ter um meio termo. As quadrilhas estão usando esses meninos. Eles vão, cometem os latrocínios, os crimes todos, chamam o menor da quadrilha e falam, assume aí, porque você é inimputável. Eles têm lá um grupo de meninos só para assumir. E a polícia não tem o que fazer. Mas por falar em latrocínio, por falar em homicídios e outras coisas mais, eu tenho aqui também um assunto que eu tenho que tocar. Eu não posso deixar. Eu não posso deixar. Nova estatística. Essa nova estatística da polícia. Nós falamos agora dos latrocínios que as quadrilhas contratam os meninos. Pois bem, nós tivemos um aumento, segundo a própria Secretaria de Segurança de São Paulo, de 12%, aumento de 12% nos casos de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. E tivemos uma diminuição, segundo eles, de 20% nos homicídios. Homicídios. Isso é divulgado, a imprensa destaca e ninguém entra no mérito da questão. Eu só faço uma pergunta. Alguma polícia do mundo consegue evitar um homicídio? Não, nenhuma. Nenhuma. Outros fatores interferem, mas a ação policial não evita um homicídio. Ele é praticado dentro da casa. Como é que a polícia vai adivinhar que o sujeito chegou em casa, brigou com a mulher, ou encontrou o Ricardão na casa dele, tirou uma arma e matou o cara? Não há polícia que vá evitar esse tipo de crime. O sujeito que brigou com o sócio foi lá dentro da empresa, deu um tiro e matou o cara. E tantas outras, não é? O namorado brigou com a namorada, ela estava grávida, ele matou a namorada. É inevitável. Agora, latrocínio é o tipo da ocorrência que depende da capacidade e da ação de polícia. Porque é o roubo. É o roubo seguido de morte. Então, veja bem, a própria Secretaria de Segurança Pública, né, faz uma confissão pública da sua incapacidade quando vem dizendo que diminuiu o número de homicídios e aumentou de latrocínios. Aumentou furto de automóveis. Aumentou roubo. Quer dizer, aquilo que depende da ação enérgica e eficiente da polícia, esses índices todos aumentaram. Mas diminuiu o homicídio. Então eles falam assim, queda nos homicídios, mas não depende da ação dela. Entenderam a coisa como é que é? E cada vez mais isso vai acontecer. Até agora, nós estamos em julho, como eu disse no início do programa. Julho, metade do ano. Até agora, o governo não conseguiu decidir o aumento dos policiais. Aquela coisa que eu nem posso classificar como aumento, né? Em média, porque uns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, eles receberam R$150. R$150 aumento. Cabe na cabeça de alguém? Alguém vai combater o crime organizado dando um aumento de R$150 para um policial? E fora a enrolação. Não, mas foi 27, não sofisma, governador. Isso é sofisma, não é 27, o senhor deu 12 agora e vai dar mais 12, 27, acho que é 27, sei lá. Mas parcelado. Depois, não, mas houve um remanejamento na carreira dos policiais. Não houve nada, é fumaça, estão vendendo fumaça. E esse secretário parece que absolutamente alheio ao que está se passando dentro da polícia. Vai haver greve, a polícia vai parar, os índices de criminalidade, aí sim vocês vão mostrar as estatísticas,
vai estourar e é bem feito, porque daí eu quero ver qual é o governador que se mantém na sua cadeira, confortável cadeira, no Palácio dos Bandeirantes, com os índices de criminalidade lá em cima. Daí eu quero ver. É que o nosso povo, eu já falei no programa passado, é pacífico demais, sabe? É muito pacífico. Os nossos policiais, sabe, que eu estou até meio preocupado com um assunto que eu vi. Não, olha que eles não vão fazer movimento nenhum, porque eles não estão muito preocupados com salário. Olha as segundas intenções nisso. Policiais da banda boa, vocês que não são da banda podre. A única banda que não gosta de discutir salário é a banda podre, porque ela não precisa do salário. Mas 90% que são da banda boa estão quase que na miséria. Governo nenhum se sustenta. Governo nenhum se sustenta. Vocês conseguem ludibriar o professor, a professorinha, o professor. O professor universitário ainda está razoável, dá para pegar o ônibus. Porque o professor primário, a grande maioria do professorado, nem ônibus está conseguindo pegar. E eles estão preocupados com as eleições municipais. Fazer fundo de caixa. Isso é verdade, precisa ser dita. Já recebi uns 10 sinais aqui para terminar, que eu estourei meu tempo uma vez mais, mas eu conto com vocês. Quero a sua ajuda para que a gente mantenha, por favor, o Milk News. Convoque os seus amigos, passe por e-mails. Vamos manter, nós estamos com uma audiência lá em cima, mas não podemos deixar cair, tá? Olha, nós estamos no Twitter, nós estamos no Orkut, nós estamos no Facebook, nós estamos, aonde mais nós estamos? Eu estou em casa também. Então, por favor, nos ajude, vamos aumentar essa audiência, porque aqui é dito tudo aquilo que eles não estão acostumados a ouvir, porque a imprensa também não está muito preocupada com a hora do Brasil. Muito obrigado a você, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua paciência em me aturar aqui. Estaremos de volta na próxima semana com mais uma edição Milk News TV. Obrigado, até lá.